Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu gostaria de explicar para vocês como fazer a questão 15 do livro de Geometria Analítica do Interly, da parte aí finalzinho do capítulo de vetores, tá? Então vamos começar aqui, pessoal. Essa questão aqui, ela é bem complicadinha e tem umas pegadinhas aí no meio, tá? Então, a atenção aqui é no enunciado, tá? Então vamos fazer primeiro uma leitura geral e depois a gente vai analisando parte por parte. O ponto P pertence ao segmento de extremos A, x1, y1, b, x, y2. E a distância dele ao ponto A é a terça parte da distância dele ao ponto B. Expressar as coordenadas de P em função das coordenadas de AB. Então, o que o exercício está nos pedindo, né? Que é que a gente expressa as coordenadas de P. Então, as coordenadas de P, coordenada x, coordenada y, em função das coordenadas A e B. Então, em função das coordenadas A e B, certo? Bem, e o ponto P pertence ao segmento de extremos. Então, o que a gente tem que imaginar? Então, o que isso vem a dizer? Vamos pensar o seguinte, né? A gente tem aqui o ponto A, a gente aqui tem o ponto P, e aqui a gente tem o ponto B, né? Visto que, né, a gente tem ponto, né? A e B é ponto e o P também é um ponto, tá? Então, P, né, pessoal, é um ponto de extremo. Então, por exemplo, né, vamos traçar um segmento de reta em A até P. Então, é extremo, né? E como a gente pode fazer isso aqui também, de P até B, né? E a gente tem outro segmento de reta. Olha só, por quê? Porque P sempre vai estar nos extremos de ambos, tá? Como pode acontecer também ao contrário, né? As possibilidades que a gente tem. Olha só que bacana. Pode ser dessa forma, ou pode ser ambos dessa forma. Então, e vocês veem que P sempre está no extremo de A e B, no extremo de ambos, certo? Então é isso que a gente tem que imaginar, olha. Então é mais ou menos isso aqui, né? Certo? Então, vamos apagar isso aqui. E então tá. Com isso na mente, né? E temos aqui então a distância dele. Pessoal, esse dele, o exercício ele não se refere, né, ao ponto P, tá? Então dele, pessoal, é igual ao ponto P. Então dele é igual ao ponto P. Então quando a gente vai ler o enunciado, a gente pode substituir o dele por P para ficar mais clara a questão. Então é a distância P ao ponto A. Então olha só a informação. P ao ponto A, então segmento de reta, é a terça parte, então é igual terça parte. O que é terça parte? É um terço da distância dele, novamente dele, então a gente substitui por P, dele ao ponto B. Então olha só, temos aqui um terço de PB. Então expressar as coordenadas, né, função de A e B. Isso que a gente tem que fazer, certo? Então o dele é isso que a gente tem que fazer. Dele é substituir P, dele é igual a P. Então a gente tem essa relaçãozinha aqui, certo, pessoal? Bem, antes de começar a álgebra tal, a gente tem que agora relembrar ainda, olha, que pertence ao segmento de extremos. Pessoal, a gente não sabe mais ou menos como funciona. Aliás, como estão posicionados, né? Se a gente for seguir essa lógica aqui, vamos lá. A gente tem que sempre lembrar disso, ó, pertence ao segmento, ao extremo do segmento. Vamos lá então. De P, vamos lá, colocar o P aqui, desenhar de novo, ó. Colocar o P aqui, né? A gente vai igual aqui, ó. Então, de P até a A, certo? P até a A. Depois de P até a B. Até B, certo? Ó. P está nos extremos, né? P é a origem, né, do A e do B. Né? Por quê? Porque a gente seguiu essa lógica de P até A de P até B. Então, P é a origem, né? Todos eles estão partindo de P,
certo? Então a gente tem esse desenho exatamente, tá? Esse que é a configuração. Bem, mas vocês podem perguntar, mas B poderia estar aqui, né? E o ponto B aqui, por que você colocou aqui, né? Bem, o exercício, pessoal, não nos informa, né? Olha qual o ângulo, né? O ângulo daqui. Então, o desenho é livre. Se o exercício não informa, né? O desenho é livre. E aqui eu desenhei dessa forma para a gente enxergar uma coisa, tá? Uma coisa que é essencial para esse exercício. Vocês estão percebendo, né, pessoal, que eles são sentidos opostos, estão contra, né? Um contra o outro aqui, são sentidos opostos. E o outro facto que a gente tem que prestar atenção é que nós temos a distância dele ao ponto A, né? Então, ou seja, nós estamos tratando com distância, certo? Uma vez tratando com distância, pessoal, a gente tem que fazer com que esse vetor fique em cima desse, ou ao contrário, que esse vetor fique aqui para cá, certo? Então, no caso, vamos colocar o A. Olha só, a gente vai colocar o A sobre esse vetor segmento aqui, olha, para que a gente possa realizar as operações algébricas, né? Já que estamos tratando nesse caso, especificamente nesse caso, de distância, né? E sabendo disso, né, pessoal? Então, vamos inverter aqui, ó. E no PA a gente vai colocar o sinal de negativo, tá? E é isso que significa inverter, né? No caso aqui a gente está mexendo com o sentido, né? No caso aqui a gente está alterando o módulo, certo? Aí que está o detalhe também, né? Aqui eu não coloquei ainda em módulo, mas tem um módulo aqui, porque a gente está tratando de distância, tá? Vou colocar só o módulo aqui. A gente está tratando de distância, tá certo? Então, aqui em PA, a gente vai colocar o sinal de negativo. Por quê? Porque a gente está mudando o sentido. E para mudar o sentido, a gente muda o sinal, certo? No módulo. Por quê? Porque a gente tem a distância, pessoal. A gente não tem, de fato, as coordenadas, tá certo? Então, esse aqui é o grande detalhe da questão. Então, olha, feito isso, vamos começar as operações então, tá certo? Então, tirar o PA do módulo. E o que a gente vai fazer? A gente vai inverter, ó. A gente vai inverter, vai ficar AP. Segmento igual, né, a 1/3 PB. Certo? Agora sim a gente começa a fazer as operações algébricas aqui, tá? Então vamos lá. Esse 1/3 eu vou passar aqui do outro lado da igualdade e vai passar multiplicando, certo? Eu vou abrir aqui um parênteses e vou colocar aqui, ó. Eu vou abrir as coordenadas aqui, então vai ser, olha, P, então a gente pega o segundo, coloca o sinal de negativo e coloca o primeiro, menos A, certo? A gente vai colocar o sinal de igualdade. 1/3 a gente já passou. E nós vamos fazer a mesma coisa. Pegar o segundo, que é o B. Colocar o sinal de negativo e colocar aqui P. E fechar aqui o parêntese, certo? Feito isso, vamos fazer a propriedade aqui distributiva, né? Então vai ficar aqui 3P menos 3A. Tirei aqui do parênteses, né? Já não tem mais nenhum distributiva, nenhum sinal para a gente fazer a troca de sinal, né? Então, aqui também na segunda parte faço o mesmo, né? Aqui a gente está omitindo, né, o sinal mais. Se a gente for fazer o jogo de sinal, né, vai dar o mesmo sinal. Então a gente só vai colocar, ó, B mais menos P, tá? Você vai colocar, passar aqui para baixo. E agora nós vamos igualar a zero, né? Então vamos lá, colocar aqui 3P menos 3A. Vou passar agora o B do outro lado da igualdade. Então vai ficar menos, troca de sinal, né? Menos B. E vou também passar o P para do outro lado da igualdade. Então menos do P vai ficar mais. P e finalmente igual a zero.
Agora, pessoal, vamos então fazer aqui, juntar aqui, né, os termos semelhantes. Então, temos 3p mais 1p, vai ficar 4p, certo? Nós temos aqui menos 3a menos b igual a 0, certo? O que a gente quer descobrir aqui, pessoal? A gente quer descobrir o p, né? A coordenada aqui de p. Então, vamos ter que isolar o p. Então, vamos isolar o p. Então, 4. Deixa eu mudar de cor. Vou colocar aqui. Então, vamos lá. 4p igual, né? Então, menos 3. Vou passar do outro lado da igualdade. Vai ficar mais 3, né? Mais 3a. Menos b vai ficar mais b. Certo? E agora, né, a gente tem 4 aqui, 4p, né? A gente quer isolar o p, então a gente vai ficar aqui com 3 quartos a mais, né? 1 quarto b, certo? Feito isso, vamos então finalmente substituir o a e o b, são as coordenadas a e b. Agora sim a gente vai substituir a coordenada a e coordenada b, certo? Então, vamos lá substituir as coordenadas. Então, vamos lá. P é igual a 3 quartos a x1, y1 mais 1 quarto, substituindo a coordenada b, que é 2, né? x2, y2 aqui, certo? Agora, né, nós vamos fazer a propriedade distributiva, certo? Ó, 3 quartos aqui em cada uma das coordenadas. Então, vamos dar P igual a 3 quartos x1, 3 quartos y1, certo? Opa, colocar os parênteses aqui, né? Mais 1 quarto, esquecendo de novo os parênteses, 1 quarto x2, 1 quarto y2. Fecha aqui o parênteses, certo? E agora, né, a gente vai ter que fazer a soma aqui, lembrando, né? Ó, banana com banana, abacate com abacate, maçã com maçã, abacate com abacate. Ou seja, x1. Aliás, perdão, x, né? Coordenada x com x, y com y, certo? Sempre lembro isso aqui, tá, pessoal? Sempre, porque às vezes confunde. Vamos lá aqui, então a gente vai colocar P é igual a, então, x com x. Então vai ficar 3 quartos x1 mais 1 quarto x2, né? Por quê? Porque x1 e x2 são incógnitas diferentes, né? Então a gente não pode fazer as operações, a gente vai juntar aqui, certo? Vírgula, olha só, 3 quartos y1 mais, eu tô tirando daqui, tá? Mais, e também aqui sinal positivo, a gente tá omitindo, né? Então, mais 1 quarto y2. Certo? Então, aqui, finalmente, a gente juntou ó, o x aqui e o y aqui, certo? E a vírgula está dividindo ambos. Juntamos aqui. E esse é o resultado final, pessoal. A gente tem aqui 3 quartos x1 mais 1 quarto x2 em x e em y, né? Nós temos 3 quartos de y1 mais 1 quarto de y2. Esse é o valor que está no gabarito, tá? E é dessa forma que se resolve essa questão. Essa questão é bem cheia de pegadinha, tem que ler com calma, entender com calma, tá? Lendo o enunciado bem devagarinho, fazendo vários desenhos, simulação aí, sabe? Supondo várias coisas, a gente consegue chegar aí nesse resultado, certo? Então, muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!